Sabe aquele hábito, aquele chato, aquele hábito que você não consegue sair dele, você não consegue se desligar, você não consegue mudar de jeito nenhum? Pois bem, nesse vídeo eu vou dar uma dica legal de como você faz para mudá-lo, como você faz para transformá-lo em um hábito bem saudável. Vamos lá? Meu nome é Rita Moiteiro e espero poder com esse vídeo ajudá-los de alguma forma. Vocês já perceberam que muitas pessoas comentam às vezes ai, como aquele fulano conseguiu aquele carro, ou como aquela ciclana conseguiu comprar aquela casa, ou nossa, fulano tá bem, hein, tá naquela carreira, ou tipo assim, agora, né, nessa época de home officers, né, como que aquela pessoa virou blogueira, só que essa pessoa, ela não percebe a caminhada que o outro teve, né, a caminhada que o outro teve para poder chegar numa universidade, né, num curso, de repente, por exemplo, tem um curso de medicina, curso de direito, né, os cursos que são muito competitivos, e a pessoa ela não percebe que essas pessoas que conseguiram alguma coisa foi porque tiveram pensamentos de vitória, pensamentos diferentes de um pensamento de derrota que te limita, de um pensamento limitante, né? Tá muito em voga esse termo, pensamento limitante. E aí as pessoas normalmente comentam assim, mas ela teve sorte. É muito mais fácil você falar assim, a pessoa teve sorte, do que você falar assim, não, a pessoa tinha hábitos, cultivava hábitos de estudar, cultivava hábitos de trabalhar, de saber planejar, né? É muito mais fácil você falar assim, a pessoa ela tem um amuleto. Agora nessa era dos cristais, né, a pessoa tem um cristalzinho da sorte, né? Tá puxando a energia. E esquece de ver qual era o dia a dia da outra pessoa. Então eu costumo dizer que esses reclamões de plantão, eles não têm algo que as pessoas de sucesso têm, que é a atitude de ter hábitos que encaminham para esse sucesso. Parece óbvio, né? Mas eu vou explicar como é difícil isso e como você tem que realmente nutrir a tua mente, o teu dia a dia de coisas interessantes. Muitas pessoas passam parte do dia em modo de sobrevivência, cultivando aquele pensamento negativo, aquele pensamento de desânimo, eu não vou conseguir, e vendo a vida alheia, tentando medir, se comparar com a vida do outro, e não se dão conta que esses pensamentos, eles ficam armazenados no subconsciente. É isso aí, no subconsciente. E eu vou explicar como isso acontece. Uma vez armazenado nesse subconsciente, que acaba funcionando meio que como quase que um inimiguinho, quando a gente tem um pensamento limitante, ele vai ficar armazenado, e quando nós temos as ações, ele vai vira uma panela de pressão. Então ele vai bombardear coisas negativas, ele vai fazer com que você tenha ações que não te façam prosperar. E mesmo que nós vejamos vários vídeos motivacionais, um vídeo motivacional, assim, aquele vídeo, meu Deus, mudou a minha vida. Se eu não fizer um treino dia a dia, com pensamentos positivos, eu não consigo sair desse pensamento de fracasso, desse abismo. Mas para eu saber como que eu faço para mudar esse hábito, eu preciso saber como ele é criado. E isso acontece, gente, na primeira fase da infância, quando, por exemplo, nós somos educados, esses conhecimentos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós e de outras pessoas que de repente estão lá do nosso lado, e essas informações, elas ficam guardadas lá no nosso subconsciente. Além da gente ter a questão da contribuição genética também. Essa programação genética, ela vai dar uma bela contribuída para isso. Então a gente tem essa programação genética aqui desse lado, e nós temos outro lado todas essas informações que vêm do meio externo, das pessoas que estão nos educando. Esse conjunto de ideias, todas essas ideias, eles vão para o nosso subconsciente e eles formam o que é chamado de paradigma. E o que é o paradigma? Ele nada mais nada menos que é o conjunto de ideias que nós vamos incorporando ao longo da nossa vida, principalmente na nossa fase
na nossa primeira fase e que nós vamos depois trazer para o nosso consciente. Quando essas ideias são passadas frequentemente, aí nós temos a formação do hábito, que fica cravado na nossa mente. Esse hábito não sai da nossa mente, a não ser que nós mudemos a nossa forma de pensar, que eu já vou explicar. Um exemplo de hábito positivo seria o hábito de tomar banho. Ainda bem, né, gente? Já pensou? E também nós temos o hábito de escovar os dentes, lavar as mãos. São hábitos todos positivos. E tem os hábitos negativos, que, por exemplo, fumar, beber em excesso, né? Porque eu adoro um vinho. Mas beber em excesso e outras coisas. Quando a gente desenvolve essa parte consciente do cérebro, o que vai acontecer? Esses pensamentos dessa parte vão se unir aos paradigmas. Não é interessante? Eles vão se combinar, né? Eles vão ficar juntinho lá. E aí, todos esses pensamentos limitantes que estavam no nosso subconsciente, eles vão para o nosso consciente. E aí, consequentemente, eles vão para onde? Para o nosso dia a dia, para as nossas ações. E aí, o que acontece? Eles vão falar mais alto, porque eles foram tão frequentemente colocados, tão incorporados, tão eternizados na gente, que aí a gente não consegue pensar de maneira consciente. A gente não consegue tomar atitudes conscientes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer e eu quero me sentir bem, né? E aí eu sei que o chocolate, por exemplo, ele traz aquela substância, né? Ele ativa aquela substância que é a serotonina, né? E aí o que acontece? Eu também tenho serotonina, né? Meu organismo também produz serotonina se eu fizer exercício físico. Mas é muito mais gostoso comer o chocolate do que fazer o exercício físico. Então, o que a pessoa faz? Ela opta por um chocolate, por comer o chocolate. E isso é um hábito muito ruim. E aí o que acontece? Deixa de lado o exercício físico, que seria um hábito muito saudável e que seria o hábito que também daria da mesma forma o prazer que o chocolate dá. Então, vocês entenderam aí que tanto os hábitos saudáveis quanto os hábitos ruins têm a mesma formação. É da mesma coisa, tá? Não muda nada. Então, para você mudar esses hábitos ruins, o que você precisa fazer? Aí é que tá. Você tem que mudar a sua rotina. Como eu faço para mudar minha rotina? Pensando sempre positivo e dando ênfase todos os dias no pensamento positivo. É como se você tivesse um caminho. Aqui tá aqui, ó, pensamentos ruins e aqui pensamentos bons. E você pensa assim, ó, vou pra cá. Por exemplo, eu quero atingir aquela profissão, eu quero ter êxito, eu quero ter sucesso na minha vida profissional, eu quero ter êxito nos estudos. O que você vai ficar fazendo? Você vai ficar fazendo assistindo Netflix, né? Vamos fazer um final de semana inteirinho, né? Uma maratona Netflix, tá bom. Tá, que você vai conseguir alguma coisa, meu filho, minha filha. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar livro, ler um bom livro. E eu não falo, tem filmes até legais, tem vários filmes muito legais. Aliás, vamos falar uma coisa. Tem uma série que eu amo, The Crown, que é da Rainha Elizabeth, que conta muitas histórias. É muito histórico, né? Na realidade, você tem toda a história de como foi a parte de como eram as relações de negociação na Inglaterra, como se deu a passagem da economia e várias outras coisas que aconteceram no mundo e que foram narradas. Aí tudo bem, né, gente? Aí é uma coisa legal. Mas, por exemplo, às vezes vocês assistem aquela... Claro que é importante, a gente vai falar assim, Rita, então quer dizer que eu não posso descansar assistindo minha série. Sim, gente. Mas quando você tem um objetivo, não é só isso. Você tem de estudar, você tem de ler um bom livro, você tem de assistir, de repente, um bom filme, um filme que seja histórico, um filme que traga algum conhecimento, né? Na área da psicologia nós temos vários. E aí o que acontece? Para você fazer essa mudança, por exemplo, vamos voltar no livro lá, que é uma coisa que eu gosto de ler. Não sei se vocês perceberam aqui, tem bastante livro e tem mais um monte por aí.
eu não vou ler um livro inteiro, né? Eu vou criar metas para que isso aconteça. Então, quando você quer mudar um hábito, seja ler um livro, ou seja parar de fumar, por exemplo, o que eu posso fazer para parar com esse hábito? Eu vou criar metas. E no final, quando eu conseguir atingir essa meta, eu tenho que me recompensar. Ou seja, claro que você vai falar assim, a recompensa é você ter conseguido êxito, a recompensa é você ter conseguido parado de fumar. Sim, mas você também, por exemplo, você pode falar assim, não, então tá, eu terminei aquele livro, eu terminei aquele estudo, terminei aquele trabalho, né? Eu vou dar um presentinho pra mim, vou dar um sapato novo, né? Vou dar uma roupinha nova. Isso faz parte, gente, porque isso vai ajudar a você afirmar o que você quer. Isso é uma recompensa. A recompensa ela é muito interessante quando a gente quer mudar um hábito. Por exemplo, se eu estou fazendo exercício físico e eu estou substituindo pelo chocolate, eu tenho que ter como essa recompensa o quê? Essa sensação de bem-estar. Então a gente tem que ter uma recompensa nisso daí. Bom, por fim, defina o propósito da sua mudança, né? Qual é o propósito? Por que eu quero mudar? O que eu quero fazer de diferente na minha vida? O que não estava funcionando e que de agora em diante eu quero que funcione? Né? Isso é muito importante. Você saber aonde você quer chegar. É só assim que a gente consegue mudar. Porque se você não tiver propósito de vida, você não vai para lugar nenhum. Você tem que ter sempre um propósito maior, uma missão. A gente fala muito em missão de vida, né? A gente tem que ter sempre um propósito muito maior, que é um propósito que ele vai falar por tudo e que ele vai fazer com que você acorde todos os dias e diga assim, não, eu quero isso, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu serei, né? Então isso é uma coisa, é um dado muito importante que as pessoas às vezes elas esquecem, que é de firmar o propósito. Bom, firmando esse propósito, só assim você não vai mais voltar naquele hábito antigo, né? Naquele hábito nocivo que tanto te fazia mal e que não te levava a lugar nenhum. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhe com aquele amigo, deixe comentários de onde vocês são, quais são os problemas que vocês têm enfrentado, se esse vídeo ajudou, deem-me o feedback, por favor. E espero que esse vídeo faça com que vocês mudem os hábitos, criem hábitos novos, hábitos mais saudáveis, que vocês tenham sempre muito sucesso. Espero de coração ter podido ajudar. Quem gostou desse vídeo, se quiser, pode me seguir lá no Instagram, @RitaCMoiteiro. Lá eu vou começar a dar umas dicas bem interessantes também nessa área. Então já tem algumas dicas lá, mas eu vou continuar aí. E eu espero que vocês tenham gostado e que isso realmente tenha, né, essas palavras realmente tenham ajudado vocês. Espero de coração. E não se esqueçam, se não gostar do destino do seu barco, mude a direção da vela.